Olha, certo, certo. E eu vou tirar o fone de ouvido para não ficar apertando a minha orelha. Bom, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, diretamente do Brasil. Graças à tecnologia, essa palestra pode ser transmitida através do Oceano Atlântico. Olha só, que coisa linda, que coisa bacana. Eu estou muito feliz com o convite de vocês, de poder participar aí com essa obra audiovisual do nosso filme O Anjo, sendo exibido aí no círculo de cinema, né? Que vocês estão fazendo. Coisa mais linda, que iniciativa maravilhosa, que coisa boa. E saber que o nosso humilde filme O Anjo, longa-metragem, está sendo exibido aí em Portugal, que vocês vão estar acompanhando esse filme, para nós é uma grande honra. Muito obrigado, viu, gente? Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a arte transformadora, a arte espírita. É aquela arte que toca o coração antes de tocar a mente. É aquela arte que sensibiliza a alma, assim como uma música. E as pessoas às vezes perguntam, mas qual a importância da arte espírita para a evolução do ser humano? Olha só, tem conhecimentos que você adquire, mas eles vão ser só o conhecimento racional. Você só vai pensar a respeito daquele conhecimento, você vai analisar racionalmente se vai te servir ou não. A arte, ela sensibiliza todas as células do teu corpo. Às vezes, a gente sabe que as pessoas têm um pouco de preconceito com o espiritismo. Acaba achando que o espiritismo tem bruxaria, magia, ocultismo, e não é nada disso, né? O espiritismo é uma ciência racional. É baseada em fatos, em ciência, em pesquisa. Então, ela esclarece muito as pessoas. A arte ela veio complementar, porque tem pessoas que não passam nem na frente de um centro espírita. Meu Deus do céu, cruz credo, Deus me livre, passar na frente de um centro espírita. Mas um filme, eles assistem. Um livro, eles leem. Uma música, eles ouvem. E a partir daí vão se sensibilizando, vão começando a pensar: será que isso é verdade? Será que isso realmente tem um fundamento? Quando o maior questionamento ele vai aparecer quando? Na dor. A gente sabe, né, que tem sempre dois caminhos, né? Ou pelo amor ou pela dor. Normalmente quem vem ao espiritismo é chicote no lombo, é dor, é pela dor. E é o meu caso também. Vim para o espiritismo não porque eu acreditava nisso, mas pela dor, em busca de respostas. Para que a gente possa entrar nesse tema, eu vou fazer uma pequena introdução para que a gente possa entender esse processo da dor. Os dois processos. O processo psicológico, que é os psiquiatras, os terapeutas abordam, e o que o espiritismo aborda. Não sei se vocês sabem, mas existem 5 fases do luto ditos pela psiquiatria. Essa senhora aqui, ó, Elisabeth Kübler-Ross, é uma psiquiatra da Suécia e ela nomeou essas 5 fases e classificou as 5 fases do luto. Segundo a psiquiatria, e isso é aceito no mundo todo ser humano que passa por uma perda muito forte, muito violenta, ele vai ter que necessariamente passar pelas 5 fases do luto. Que fases são essas? A primeira fase de todas, das fases do luto, é a negação, é o isolamento. Não sei se vocês sabem, mas eu, há alguns anos atrás, eu perdi um filho. Ele tinha 4 anos de idade.
ele caiu num poço, esse poço artesiano, poço de água, e se afogou. Para mim foi traumático, para a família foi traumático. Eu vou estar falando a respeito disso com vocês aqui, procurando não me emocionar muito, né, para poder transmitir essa mensagem. Mas vocês fiquem tranquilos, porque a dor já foi arrancada do meu peito. A saudade está aqui, mas a dor não tem mais. Eu vou mostrar para vocês que vocês também podem superar a dor. A saudade jamais, né? Porque os laços de amor são eternos. A primeira fase que acontece com todo mundo é a negação, é o isolamento. Você nega que aquilo aconteceu, você não acredita que o teu filho morreu ou um ente querido. Nesse caso, vou estar falando mais propriamente para filhos, tá? Você não acredita que o teu filho morreu. E aí você se isola porque as pessoas vão estar o tempo todo mostrando para você a morte. As pessoas vão querer te dar as condolências. Ah, eu sinto muito pela tua perda. Isso tudo faz a pessoa ficar mais para baixo ainda. Então as pessoas se isolam, negam o que aconteceu. Só que chega um momento que não dá para negar. Aquilo é um fato, aquilo aconteceu. Você vai ter que encarar a morte do teu filho. Vai ter que encarar a morte do seu pai, da sua mãe, de um amigo muito querido. Não tem jeito. Aí vem a raiva. A raiva porque você tenta achar um culpado. Sempre tem que ter um culpado para aquilo que aconteceu. Aí você vai querer culpar o vizinho, o cara que estava dirigindo o carro, no meu caso, o cara que construiu aquele poço e não tampou. Você vai buscar um culpado. E quando não existe um culpado físico, você vai culpar Deus. Por que Deus fez isso com meu filho? Por que o meu filho? Porque tanto bandido por aí leva 5 tiros e não morre. E meu filho tropeça e morre. Como assim? Aí vem aquela raiva que te consome. Só que aí você percebe que não adianta ter raiva. Não adianta negar e nem se isolar. E aí vem um processo de barganha. A mente da gente é uma coisa louca, né? Você quer barganhar com Deus. Deus me leva e devolve meu filho, como se isso fosse possível. Mas acontece essa barganha. E se uma criança está ainda num leito de hospital e que ainda não passou pelo desencarne, essa barganha é muito mais intensa. E aí você percebe, não adiantou barganhar porque não tem jeito, ele não vai voltar. E aí vem a depressão. É a pior fase dessas 5 fases do luto. É uma fase em que os familiares têm que ficar muito de olho naquela mãe, naquele pai que perdeu um filho, porque é nessa fase que acontece o suicídio. Comigo não aconteceu, mas isso passou pela minha cabeça milhares e milhares de vezes. Cheguei a quase ao ponto de cometer, mas não ultrapassei aquela barreira. Por quê? Tinha sempre alguma coisa que me segurava. Tinha sempre alguma coisa. E essa depressão não tem jeito. A minha durou 3 meses. Um mês tentando lutar para não cair em depressão. Um mês em depressão profunda, olhando para o teto, o tempo todo, dia e noite, olhando para o teto. E mais um mês para conseguir sair da depressão. Por quê? Porque o nosso instinto de sobrevivência vai fazer você se mexer, você fazer alguma coisa. E aí, quando você sai da depressão, vem a aceitação. Você tem que aceitar, porque você tem que seguir em frente. Você tem a sua vida, você tem a vida do seu companheiro, da sua companheira, você tem outros filhos, você tem um trabalho na sociedade, você é obrigado a engolir, a aceitar e seguir em frente, da forma que der, da melhor forma possível e imaginável. No espiritismo, eu, particularmente, eu coloco uma sexta fase, porque a psiquiatria só vai analisar a mente, mas o espiritismo vai analisar a sua alma, o seu espírito. E a sexta fase do espiritismo é a busca por respostas. Por que meu filho morreu?
Por que um bandido não morre, leva tiro e o meu filho morreu? Aonde meu filho está? O que aconteceu com ele? Onde está a bondade e a justiça de Deus? Vem a busca pelas respostas. E quem é, ou seja, qual a entidade que tem essas respostas, ou pelo menos a maioria delas? O Espiritismo. O Espiritismo é o consolador prometido. É a terceira revelação, como é dito, né? Porque o Espiritismo esclarece. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E o Espiritismo traz essa verdade, traz esse conhecimento, e o conhecimento é libertador. A primeira coisa que a gente aprende com o Espiritismo é que os laços de amor são eternos. Aquela ligação da mãe com o filho, a ligação de um pai com o filho, aquilo vai durar eternamente, porque é um laço de amor. Assim como os laços de ódio também são eternos. Ou não tão eternos assim, né? Eu costumo dizer para quem pergunta a respeito do ódio, que o ódio é o amor que adoeceu. Aquele espírito obsessor que persegue e que vem atrás e quer se vingar, antes ele foi um grande amor do passado. Ou às vezes um amor carnal entre um homem e uma mulher, ou às vezes um amor de irmãos, um amor de sócios, e que por algum motivo foi rompido. E aí aquele amor adoeceu. E aí a espiritualidade vai juntar essas pessoas para que esse amor doente se cure e volte a ser amor, né? Amor é eterno. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês que às vezes se perguntam: onde está meu filho? Onde que ele está? Está comendo? Ele está bebendo? Ele sente fome? Ele sente dor? Quem tá cuidando dele nesse momento, né? Nós, no Espiritismo, sabemos, mas muitas pessoas não sabem. E esse vídeo que nós estamos fazendo agora, essa transmissão, pode ser ajudada a uma pessoa que perdeu um filho, né? Então, onde está meu filho? A primeira coisa que você precisa entender, ou a pessoa que ainda não compreendeu, é que seu filho está vivo. Ele não morreu. Ah, meu filho morreu. Não, seu filho passou por uma outra dimensão e que você não consegue ver. É como se ele fosse para um outro país que não tivesse comunicação de internet. Você sabe que ele está vivo, que ele está bem, mas você não consegue entrar em contato com ele. E uma pergunta que, para mim, foi angustiante: meu filho sofreu? Ele sofreu durante o desencarne dele porque ele caiu num poço, ele se afogou. Como foi? Ele foi desesperador, ele se desesperou. Como foi isso? Ele sofreu para morrer? Gente, o sofrimento, ele é do corpo, ele não é da alma. Dizem os bons espíritos que a morte não dói. Você não sofre quando passa para o lado de lá. Até o contrário, tá? É uma paz incrível. Deus me deu uma oportunidade particular, por uma questão talvez de merecimento, ou talvez pela missão que ia vir adiante. Alguns anos depois que meu filho desencarnou, na verdade, 7 anos depois, eu passei por um afogamento. Eu estava na praia, veio não sei como vocês chamam em Portugal, um repulso, o mar puxou de volta, eu fui arrastado para o oceano, não consegui mais lutar e eu afundei. Não tinha mais como lutar, não tinha mais forças, e eu afundei. E naquele momento que eu afundei e que meus pés tocaram a areia, eu estava assim de braços abertos, olhando, eu olhei para cima, vi a espuma do mar, e eu pensei: meu Deus, foi assim que meu filho morreu, afogado. Eu vou morrer afogado como meu filho. E aí eu senti uma paz, uma tranquilidade. Segurando a respiração, eu disse: Senhor, entrego a ti a minha alma.
e me deu até uma certa felicidade. E aí eu fiquei esperando o momento que eu não pudesse mais respirar, puxar a água para dentro e desencarnar. Fiquei ali esperando esse momento em gratidão por passar da mesma forma que o meu filho passou, paz com tranquilidade. Nesse momento, lá em cima eu vi um negócio vermelho passando, era um caiaque. E aí me deu forças, eu subi, cheguei, gritei e ele me salvou. Mas eu achei que era meu último momento. Então, olha só, meu filho sofreu? Não. Isso me veio na minha alma. Ele lutou, lutou. Quando ele percebeu que não ia conseguir, veio uma paz muito grande, uma serenidade. E ele se entregou. Porque é assim que acontece, quando você não tem mais o que fazer. Então, isso traz uma paz muito grande. Não há sofrimento com a morte. Há o sofrimento, de repente, antes. Uma doença, um câncer, alguma coisa assim que vai corroendo, o corpo vai doer. Mas naquele momento que você vai passar para o desenlace, isso não dói. E aí, como acontece o desenlace? Tá, a pessoa desencarnou, morreu. Como acontece o desenlace? Os bons espíritos nos dizem que assim como nós temos os médicos aqui no plano físico, que vão cuidar daquele paciente, do lado de lá também tem os médicos espirituais. Eles nos dizem até que antes mesmo que o desencarne se complete, os laços fluídicos que unem o corpo ao perispírito começam a ser desligados um a um, justamente para ele não sentir aquele choque. E após o desencarne, não se desligam todos, né? Eles vão sendo desligados um a um a um, até que se completa. Pode demorar um dia, pode demorar algumas horas, uma semana, dependendo do apego que a pessoa tem com o corpo físico. Mas normalmente, assim, em 24 horas, o desenlace se completa, né? E aquela pergunta, principalmente para quem perdeu um filho, né? Quem recebeu meu filho do lado de lá, ele vai estar sozinho, desamparado? Não, gente. A gente tem que lembrar que somos uma grande família espiritual. Metade da nossa família está aqui na Terra e a outra metade no plano espiritual. E de tempos em tempos vai havendo essa troca. Sobe um, sobe dois, descem dois e vão trocando. Então, a nossa verdadeira família é a família espiritual. Um dia nós vamos nos encontrar de novo no plano espiritual. Vamos analisar a nossa vida e vamos planejar o nosso reencarne. E aí, aquele que um dia foi o filho, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser um tio. Ou se não houver esse laço de amor, cada um pode viver experiências novas em outras famílias. Mas se há um laço de amor, com certeza vai voltar. E às vezes aquele filho que partiu, muitas pessoas perguntam: meu filho vai voltar para mim? Não, não tenha essa esperança. Ele volta na família, tá? Por quê? O desencarne leva um tempo, é um processo para que isso aconteça. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Para onde meu filho foi levado? Nós sabemos que os adultos, quando eles carregam muito peso na sua alma, eles acabam dando uma passadinha lá no umbral. Para quê? Para expurgar aquelas emoções, aquelas sensações do corpo, se purificar, para que depois de purificado ele possa subir para a espiritualidade, ir para a sua colônia e para o lugar da onde ele realmente veio. As crianças, quando elas desencarnam, dizem André Luiz, no livro como é que é? A Caminho da Luz, que as crianças, quando desencarnam, não vão direto para o seu plano espiritual. Elas vão para um educandário. É uma colônia intermediária que vai receber essas crianças, que na verdade elas não são crianças do lado de lá, para que elas façam, para que elas se ambientem,
para que elas entendam o que aconteceu. E elas vão recuperando a sua memória espiritual aos poucos, para que depois elas sigam para a sua colônia espiritual. Então não vai direto, isso leva um tempo. E mesmo assim, lá na colônia espiritual, ela vai ter que passar pelo processo de memorização, lembrar do seu passado, de outras vidas, vai ter que planejar uma nova existência para depois nascer. Então, normalmente não vem com os mesmos pais, porque isso leva 30, 40, 50 anos, né? E aí, assim, para onde ele vai depois que passa para o educandário? Vai para a colônia. Essa é uma imagem do filme Nosso Lar, um filme muito bonito que eu aconselho vocês a assistirem. É uma obra de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Filme maravilhoso, Nosso Lar. Para onde eles vão? Para a sua colônia, para a colônia em que ele estava antes de nascer, onde estão os seus familiares. Então, ou a criança não vai estar desamparada, nenhum familiar vai estar desamparado. Eles continuam sentindo dores? Não, não continuam. A dor é do corpo físico, é o corpo físico que tem nervos. O espírito não tem, ele não sente dor. O que acontece que são relatadas as dores que o espírito continua sentindo é no caso dos suicidas. Os suicidas é um caso à parte, que não cabe a gente conversar aqui a esse respeito, mas os suicidas, eles sentem ainda as dores durante muito tempo, tá? Mas só a impressão daquelas dores, né? Eles ouvem as nossas preces muito mais do que vocês imaginam. Eles não apenas ouvem, eles sentem. Aquilo é um bálsamo, uma luz que cobre o seu espírito, dá energia, lhe dá alegria. Orar por aqueles que partiram é uma bênção para eles, uma bênção que vocês estão fazendo. E da mesma forma, eles sentem as nossas dores pior do que você imagina. Porque essas dores que eles sentem, essa ligação de amor que existe entre vocês, é como se, imagina uma coisa, uma pessoa vai num fio descapado, numa tomada de energia, coloca a mão, ele vai tomar choque. E se vier uma outra pessoa e encostar nele, a pessoa não vai tomar choque também? Por quê? Porque eles estão conectados. Da mesma forma, uma criança que partiu, que tem aquele sentimento de amor pelos seus pais e os pais por eles, esse amor cria um laço. E esse laço, todas as emoções são transmitidas de um lado para o outro. Assim como a sua prece chega, a sua dor também. Então a sua dor faz o teu filho sofrer. E aí ele começa a sentir culpa porque ele partiu. Ele não tem culpa de ter partido, mas vem aquele sentimento: ai, meu pai está sofrendo, minha mãe está sofrendo, ela está pensando em se matar, meu Deus, por que, que eu fui morrer? Então, temos que cuidar muito com essa questão das dores que a gente sente, tá? Cuida bastante disso. Meu filho se torna adulto na espiritualidade? Gente, criança, adulto, velho é coisa do corpo físico, não é da alma. O espírito, ele não tem idade. Ele pode ter milhares, centenas de milhares de anos, mas ele toma a forma que ele quiser, a forma que ele se sente bem. André Luiz, ele procurou tomar a mesma forma que ele tinha na existência anterior. Normalmente, os espíritos puxam naquela melhor fase da sua vida. Foi o quê? Aos 30, aos 40? Qual é a imagem mais te agrada em você mesmo? É aquela que você adquire, é aquela que você gostou na sua vida. E quando você encontra com um familiar, você vai tomar a forma, esses espíritos tomam a forma que eles tinham quando o outro o conhecia. Por quê? Já pensou eu em desdobramento encontrar meu filho, um homem grande, barbudo, falar: que é isso, meu filho? Tinha 4 anos. Então, quando isso acontecer, eu iria encontrar ele com a idade de 4 anos. Só que eu sei, eu, Marcelo, eu sei que ele não tem 4 anos,
eu sei que é um espírito, vamos dizer, na forma adulta. Então, isso não tem problema para mim, né? Então, vamos em frente aqui. E aquela pergunta que todo pai, toda mãe, todo aquele que ama um outro ser pergunta: ele vai voltar? Vai. Pode ter certeza. Assim como você já veio muitas vezes e vai voltar muitas vezes ainda, o seu filho também vai voltar. Então não se preocupe com isso. Está tudo dentro da lei de Deus, da sua bondade e da sua justiça. Isso que a gente tem que pensar. O Espiritismo ele nos traz essa paz, essa tranquilidade, esse consolo que nenhuma outra religião nos traz. A certeza de que a vida continua do lado de lá. Isso é a coisa mais importante. A morte não existe. Olha que coisa linda. É o conhecimento que te liberta. Mas te liberta de quê? Te liberta da dor, do sofrimento, da angústia, da mágoa, da revolta, do ódio contra o outro, da sede de se vingar daquilo que aconteceu. O Espiritismo, ele traz o conhecimento libertador e consolador. É uma bênção nas nossas vidas, né? Eu vou falar da arte para vocês e um amigo meu me disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Marcelo, o conselho orienta, mas o exemplo ele arrasta. Quando você dá um conselho, a pessoa segue ou não, de acordo com as suas crenças. Mas quando você passa o seu exemplo pessoal, arrasta as multidões, que as pessoas vão ver que é possível. Então, se você perdeu um ente querido, perdeu um filho, aqui eu estou olhando agora para vocês aqui. Alguém aqui na plateia perdeu um filho? Levanta a mão para saber. Ô, querida, estou vendo você aí. Deus te abençoe, viu? Essa palestra aqui é para você, para tocar o seu coração. Estou de ver. E nós estamos de rosa, né? Que bacana. Eu espero que isso ajude muito você e a todos vocês que estão nos assistindo também. E se você perdeu um ente querido, alguém já perdeu um pai, uma mãe, um tio? Levanta a mão, por favor. Todo mundo passou por isso ou vai passar. A dor da perda é igual para todos, só que a dor da perda de um filho é inimaginável. Você não consegue contar isso para as pessoas, você não consegue demonstrar isso para as pessoas. E assim, uma coisa que eu particularmente duvidava era da bondade e da justiça de Deus. Onde é que está Deus nesse momento? Cadê a sua bondade? Cadê a sua justiça? Como morre uma criança e um bandido fica impune? Como assim, né? E aí vem as leis de Deus que o Espiritismo nos traz. A lei de ação e reação, a lei do progresso, né? Que é a lei da evolução. E aí você começa a entender a lei da reencarnação. Então, olha só, recentemente, questão de um ano atrás, o filme O Anjo foi produzido em 2012, mas recentemente, há mais ou menos um ano atrás, através de uma reunião mediúnica, eu acabei juntando várias peças, vários fragmentos de imagens que eu tinha. E eu vou contar isso para vocês, que eu acho que vai ajudar vocês nesse momento. É, eu sempre, desde criança, eu gostei de aviação, de aviões. Eu queria ser piloto, de todo jeito eu queria ser piloto. Eu tenho uma paixão, uma fascinação por avião. O meu pai era engenheiro aeronáutico, ele fabricava aviões, esses aviões pequenos, mas ele fabricava os aviões, né? Ele era piloto também e separou da minha mãe logo quando era pequeno, seguiu a vida dele, mas a minha paixão pela aviação continuou. Eu entrei na aeronáutica, ó, tem o exército e aeronáutica, não sei como chama em Portugal, né? Mas é onde tem aviação militar. Entrei na aeronáutica, fiquei 2 anos, saí da aeronáutica, tirei meu brevet de piloto, fui trabalhar no aeroporto. Eu queria de todo jeito entrar na aviação. Mas aí fiquei surdo, parcialmente surdo, por causa do barulho dos aviões.
e fui impedido de continuar com o meu sonho. É como se a espiritualidade chegasse e falasse: Marcelo, isso não é para você não. E eu tinha flashes de vidas anteriores que eu não conseguia entender. Eu me via num avião de combate, esses aviões grandes de 4 motores, durante a guerra. Eu não conseguia ver de que lado da guerra eu estava, mas eu estava na Segunda Guerra Mundial. E eu era. Depois eu descobri que eu era piloto desses aviões de bombardeio na vida anterior. Eu fiz umas 4 ou 5 missões, isso aí eu não me lembro. A missão, você vai com o avião de bombardeio, bombardeia lá a base inimiga e depois você volta. E eu tinha uma característica que eu fiquei sabendo depois. Eu não voltava para a minha base, isso na vida anterior, tá, gente? Eu sou outra pessoa agora. Aliás, eu sou a mesma pessoa, mas melhorada. Eu não voltava para a minha base com munição dentro do avião. Ah, sobraram 3 bombas. Quando eu estava voltando, eu ficava olhando pela janela procurando alvos que não faziam parte da minha missão. Aí eu via um trem. Eu saía, descia, fazia o rasante, mandava preparar uma bomba e soltava a bomba no trem. E aí voltava para a formação e eu continuava. Essa era a minha característica, né? Porque eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Era inimigo, eu estava no território inimigo, o inimigo deveria ser destruído. Aquela mentalidade, né, de militar. Uma vez aconteceu de quando eu estava voltando do bombardeio, eu vi, estava passando sobre uma cidade, eu vi um monumento enorme. Parecia uma grande biblioteca ou uma igreja, mas não era igreja porque não tinha cruz, não tinha nada, mas era um prédio muito grande, um alvo perfeito. E aí tinha sobrado uma bomba. Eu mandei prepararem essa bomba, saí da formação, mergulhei, passei rasante e mandei soltar a bomba. E olhei pelo vidro, acertou em cheio aquele prédio, aquela explosão, que para mim, naquele momento, parecia uma coisa linda, né? E aí, numa dessas vai e volta no bombardeio, quando estava voltando, recebi fogo inimigo. Sabe aquelas bombas antiaéreas começam a explodir ao lado do avião? E uma delas pegou minha asa direita. Pegou o motor começou a pegar fogo, o outro motor também começou a pegar fogo, o controle ficou difícil, o avião começou a cair. Eu tentei fazer um pouso de emergência, mas aí os cabos estavam muito presos. Isso tudo eu lembro, gente. É tudo na minha lembrança, como se fosse um filme. E aí eu tentei fazer um pouso forçado, mas foi meio forçado mesmo. O avião caiu, se espatifou, explodiu e pegou fogo. E eu morri. Ou seja, eu era jovem, eu acho que eu entrei com 20, 21 anos, e nesse pouco espaço de tempo eu desencarnei. Eu vim a saber recentemente, porque depois que eu descobri o espiritismo, eu senti esse impulso pela arte. Eu tenho que fazer arte. E eu tenho que fazer um filme. E é o filme O Anjo. Não para contar a minha vida para vocês, falar, olha o Marcelo, olha que vida sofrida, como eu sofri. Não. Tanto é que a personagem do filme O Anjo é feminina. Eu não quis trazer a minha dor, mas a dor de vários pais, como essa senhora lá atrás, de rosa, também sentiu as mesmas dores que eu senti, né? E eu não queria trazer, eu queria mostrar a dor da perda, mas a superação dessa dor. E aí eu entendi o porquê de tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu tinha o desejo de que eu tinha que construir um teatro. Eu tinha que fazer um filme e eu tinha que construir um teatro. Era uma coisa louca. Por que eu vou construir um teatro? Por que alguém vai ter uma ideia? Não, eu tenho que construir um teatro. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo recentemente, depois que o filme O Anjo já foi para o ar, já está no YouTube, já com milhões de visualizações, é que eu fiquei sabendo numa reunião mediúnica. Naquele acidente de avião da Segunda Guerra Mundial, em que o meu avião caiu, explodiu, pegou fogo, nem todos morreram. Teve um rapazinho que era novo, acho que era uma das primeiras missões dele.
Ele tinha, acho que 18 anos, eu não lembro como, mas era um rapazinho. Era o nosso mascote no avião. Todo mundo protegia ele. Se vinha um avião da esquerda, todo mundo botava ele para o lado direito. Todo mundo tentava proteger esse rapazinho, né? Porque dentro de um avião você é uma família, mais do que uma família, porque uma família, um depende do outro para sobreviver. Se aquele que está lá atrás no tiro traseiro não acertar quem está atacando, todo mundo morre. Então um tem que confiar no outro. Então ali era uma família muito unida. E esse rapazinho sobreviveu a esse acidente, porque nós colocamos ele lá atrás para proteger ele. E só que ele ficou amputado, ele ficou com queimaduras muito graves no seu corpo, ele ficou hospitalizado durante muito tempo. E esse rapazinho, ele não conseguiu levar aquilo para sua vida e ele cometeu suicídio, faltando 4 anos para o seu desencarne normal, natural. Ele, não suportando isso, ele cometeu suicídio. Como? Não tomando os remédios que ele tinha que tomar, as medicações que ele tinha que tomar, ele antecipou a partida dele em 4 anos. Depois que todos nós nos reunimos na espiritualidade, nós tomamos consciência do grande erro que a gente cometeu. A gente acreditou lá naquele bigodinho, lá naquele bigodudo maléfico. A gente acreditou, achou que aquilo era verdade. A gente estava fazendo o que era melhor para fazer, mas não era. A gente tomou consciência disso e falamos: meu Deus, e agora o que foi que nós fizemos? Mas Deus, sendo bom, sendo justo, sendo amoroso, ele dá uma outra oportunidade. E nós tivemos a oportunidade de renascer. Blumenau, essa cidade onde eu estou agora, eu sou de São Paulo, moro em Blumenau, é uma cidade que foi uma colônia alemã. E eu era alemão na outra existência, né? É uma colônia alemã. Então aqui eu tinha o meu resgate. E olha que bacana. Sabe quem era o meu filho que desencarnou? É aquele rapazinho que fazia parte da minha tripulação, que a gente protegia lá no avião. Ele decidiu encarnar como meu filho para que juntos a gente pudesse ter essa experiência, pudesse passar pela perda, pela dor da perda, para que isso me estimulasse a fazer o filme O Anjo. E eu fiquei sabendo no ano passado que há mais de 10 anos ele está comigo como meu mentor espiritual. Não como o meu anjo da guarda, que a gente tem quando a gente nasce, mas o mentor, aquele que inspira você na sua missão. E ele veio me inspirar a fazer o filme O Anjo. E nós juntamos mais de 100 voluntários. E os principais, aqueles que participaram ativamente, eram aqueles que estavam dentro daquele avião. E eu fiquei sabendo isso porque o produtor do filme, e vocês vão ver lá o nome Luiz Miranda, e ele faz parte também do filme. Ele faz uma cena do bar, que vocês vão assistir amanhã, e ele está sentado tomando um refrigerante. Esse é o Luiz Miranda. Luiz Miranda chegou para mim e falou assim, me ligou, Marcelo, cara, eu tive um desdobramento essa noite, fui levado por espíritos para um lugar, eu preciso te contar isso. Posso passar aí? Veio em casa, tomou um café e ele me contou que quando ele entrou em desdobramento, quem não souber o que é desdobramento, depois pergunta lá para o Moisés, para Maria Luísa, né? Ele entrou em desdobramento, tinham dois espíritos de luz aguardando ele. Ele falou: opa, vamos trabalhar, vamos estudar, o que nós vamos fazer? Ele é espírita também. Eles sérios acompanham a gente. Falei, ih, coisa boa, não é? E ele disse: Marcelo, eu fui levado para um lugar que estava totalmente destruída, era uma cidade totalmente destruída. Falei, nossa, o que aconteceu aqui? Aí eu me deparei com um prédio grande, alto, e esse prédio, uma parte dele estava totalmente destruída, um buraco enorme do lado. Nós entramos nesse prédio, eu falei, que lugar que é esse? Aí eu vi um monte de bancos assim, e do outro lado eu vi um palco. Falei, nossa, o que é isso, né?
e uma cortina vermelha muito grande. Ele percebeu que ali era um teatro. E ele falou assim, e aí olhou para os discípulos, por que vocês me trouxeram aqui? Eles falaram, você não está lembrando? Ele falou, não, foram vocês que fizeram isso. Na hora ele lembrou da bomba, lembrou da explosão, baixou a cabeça numa vergonha que ele não conseguia suportar essa vergonha que ele sentiu disso. E aí eles voltaram. E aí eu já estava chorando, né? Porque aí veio por que eu queria construir um teatro. Eu não consegui construir um teatro grande, mas eu construí um teatro pequeno. Dentro da minha casa mesmo, eu criei um espaço ali para 50 pessoas, como esse auditório aqui, criei um palco e gravei mais de 30 apresentações artísticas ali gratuitamente para os artistas aqui da região. Aí eu entendi o porquê de tudo isso. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu a oportunidade de eu resgatar os meus débitos através do amor. Por quê? Eu não era uma pessoa má, era uma pessoa influenciada, hipnotizada, desorientada. Não era uma pessoa ruim. Tomei conhecimento da verdade que o Espiritismo traz e passei a seguir um caminho do bem. Então eu decidi resgatar os meus débitos pelo amor. E aí agora vocês entendem por que o meu filho veio com 4 anos e ficou 4 aninhos, eram os 4 anos que ele precisava resgatar do suicídio que ele cometeu. E esse resgate ia beneficiar milhões de outras pessoas através dessa obra que é o filme O Anjo. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo tem um porquê. Se você, querida, estou vendo você ali atrás, se o teu filho partiu, existe um objetivo para isso. Existe um porquê, existe uma razão que talvez você não descubra nessa existência, como eu descobri a minha, mas você vai descobrir lá adiante. E se não é uma missão com você ou para você, é com a humanidade ou um determinado grupo de pessoas. Mas existe uma razão para aquilo. Olha a bondade de Deus nisso. Que coisa espetacular, que coisa maravilhosa, né? A partir daí, que eu fiz o filme O Anjo, eu poderia ter parado ali, mas eu continuei fazendo outros trabalhos, criei outro grupo de arte, fiz vários outros filmes, estou escrevendo um roteiro sobre a transição planetária, um roteiro para televisão, mas fazendo de uma forma romanceada para que as pessoas consigam entender a transmissão, a transição planetária. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Pronto. E tem muitos outros trabalhos que eu estou procurando desenvolver. Justamente por quê? Porque eu tive a oportunidade, eu compreendi. Vê só que coisa linda. O Espiritismo traz o conhecimento que te consola, que te conforta o coração. E ele te dá objetivos. E se eu fico pensando às vezes, meu Deus, meu filho veio com 4 anos para ficar 4 anos e voltar para o mundo espiritual para que eu pudesse fazer esse filme. E olha a responsabilidade. E se eu tivesse decidido não fazer? Aí seria uma escolha minha. O desencarne dele teria sido em vão, porque existia um objetivo. Portanto, assim, se você sente no teu coração um impulso para fazer alguma coisa, faça. Porque isso não vem de você, vem do teu anjo falando, faça, vamos, trabalhe no bem. Então, assim, ó, da mesma forma que eu consegui superar a minha dor, a dor da minha perda, e eu consegui resgatar meus débitos do passado através do amor, vocês conseguem também. Os laços de amor são eternos. Tanto que é o subtítulo do filme. O filme chama O Anjo e o subtítulo Os Laços de Amor são Eternos. Essa é uma homenagem que eu fiz para uma escritora brasileira chamada Zíbia Gasparetto. Porque o primeiro livro que me veio na mão, através da arte libertadora,
chamava-se Laços Eternos, de Zíbia Gasparetto. Este livro me fez refletir, me fez pensar, caramba, então, será que isso é verdade? Será então que o meu filho está vivo? Aí peguei o outro livro, Ninguém é de Ninguém, também da Zíbia Gasparetto. Recomendo que leiam. E aí eu vi que ele não é meu filho. Nós trocamos os papéis enquanto nós estamos aqui nas nossas encarnações. É meu filho, na outra ele foi da minha tripulação, na próxima ele pode ser o meu pai, meu irmão, nós vamos trocando esses papéis. E aí eu consegui me libertar dessa dor. Então, para quem é um pai, para quem é uma mãe que perdeu um filho, como a nossa querida irmã ali atrás, Deus te abençoe. E para quem perdeu um parente querido, o que eu posso dar, além dessa orientação nessa palestra, né, é o meu exemplo. Eu consegui superar, você consegue. A revolta, a dor, só vai machucar quem partiu. Você se revoltar, você se angustiar, você só vai prejudicar quem já partiu. Deixa a pessoa seguir o caminho dela. Terminou a sua programação encarnatória. Agora ela começa um trabalho do lado de lá e você tem um trabalho ainda para ser feito do lado de cá. Só não deixa que a partida dessa pessoa tenha sido em vão. Faça alguma coisa em homenagem ou em nome dela, como eu fiz o filme. Tem uma coisa, meu mentor está aqui me buzinando na orelha. Ele disse para contar uma coisa para vocês, muito interessante, que alguém de vocês aí precisa ouvir isso daí. No dia da estreia do filme O Anjo no cinema, foi dia 2 de setembro, aniversário da cidade de Blumenau. Veio uma médium de São Paulo para cá para assistir. E ela contou depois do filme, ela contou para um grupo de amigos e depois eles gravaram isso e mandaram para mim, porque ela não era do meu círculo de amizade. Ela disse o seguinte, que durante a exibição do filme, ela olhou para o lado e não tinha mais parede no cinema. Eram milhares de pessoas para todos os lados, mas todos conseguiam ver a tela e assistir o filme. Ela falou, nossa, que interessante, né? Tem muitos espíritos aqui assistindo. E aí, de repente, ela começou a ver um monte de luz vindo. Ela falou, nossa, quem é que está abrindo a porta e jogando a luz na tela? E ela percebeu que não. Vinha uma luz acompanhando um espírito e pousavam no cinema. E daqui a pouco eram os milhares pousando essa luzinha acompanhando um espírito. Falou, nossa, que interessante, espiritualidade trazendo quem precisa aprender sobre isso, né? E ela disse que depois vieram outras luzes também. Ela falou, o que está acontecendo? Ela não conseguiu entender. Mas chegando no final do filme, ela perguntou para o mentor espiritual: o que está acontecendo? Ele falou: você não percebeu? Não. Olha as roupas que eles estão usando. Aí ele percebeu que o primeiro grupo eram crianças e todos estavam vestidos com uma roupa cinza escura. E depois vieram mulheres que também estavam com aquela roupa azul escura. E ele perguntou, mas eu não estou entendendo, todos estão vestidos iguais, o que aconteceu? Aí eles explicaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração nazistas, as mães e os filhos eram separados. As mães iam para as câmeras de gás e os filhos eram mortos em outras circunstâncias que ninguém sabia. Mas o ódio, a raiva, a revolta dessas mães, sabendo que os seus filhos iam morrer também, era tão grande que elas nunca mais conseguiram encontrar os seus filhos na espiritualidade. Na espiritualidade, os filhos já tinham perdoado, eles estavam em outro nível e elas estavam muito abaixo, elas não conseguiam encontrar os seus filhos. E o filme, O Anjo, ele trouxe essa oportunidade, abriu uma psicosfera na nossa cidade e permitiu que mãe e filhos pudessem se encontrar em mais de 70 anos depois. E aí depois eles se encontraram, houve aquele reencontro, houve o perdão
e eles puderam sair dali aliviados. Isso me emocionou, me arrepiou demais. Só isso já valeu ter feito o filme O Anjo. Não vou contar as coisas que eu passei durante o processo e depois, é outra história. Mas só para dizer para vocês que tudo tem uma razão de ser. Então, aceita a partida do seu filho, aceita a partida do seu pai, da sua mãe, do seu primo, da pessoa que você amava, do seu companheiro ou companheira. Ore por ele, mande energias boas, não mande revolta nem nada. Um dia vocês vão se encontrar do lado de lá. Para que a gente possa encerrar, eu tinha 45 minutos, né? Passou um pouquinho. Eu queria mostrar um videozinho para vocês. Não sei se aí em Portugal, o Divaldo Franco, ele é bem conhecido. Vocês conhecem o Divaldo Franco? Levanta a mão para mim, assim. O médium Divaldo Franco? Sim. Divaldo Franco, ele é um dos maiores nomes do espiritismo aqui no Brasil. E eu tive a oportunidade de deixar o filme O Anjo para ele. E ele fez uma mensagem, ele gravou uma mensagem para mim. Ele não podia, ele estava numa cadeira de rodas, que ele está muito velhinho, muito doente. Mesmo assim, ele gravou esse videozinho que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai dar para passar direitinho para vocês. Aqui. Na filosofia grega, os estudiosos do pensamento esbarraram na grande interrogação. E depois? O que acontece? Foi graças a Sócrates, Platão e Aristóteles que nasceu o movimento de natureza idealista, mais tarde chamado espiritualista. Concomitantemente, surgiram outros filósofos que estabeleceram a existência na Terra como limitada e logo criaram o denominado atomismo. As duas correntes, a partir de 2.400 anos, vêm debatendo-se na história da humanidade. Com Jesus, constatamos que a finalidade essencial da vida é a construção da imortalidade. Da mesma forma que nos preparamos para poder enfrentar a velhice, a doença e os fatores inesperados da existência corporal, Jesus fala-nos da vida imortal, do sentido psicológico transcendente do viver. No entanto, a partir do século III, as circunstâncias se modificaram e o pensamento vivo do Cristo passou a um plano secundário. Coube, então, a Allan Kardec restaurar essa verdade filosófica por intermédio de fatos cientificamente comprovados. Na atualidade, graças à evolução da cibernética, especialmente da cinematografia, do teatro e de tantos outros recursos, nós temos as provas documentais da sobrevivência. O filme de longa-metragem, O Anjo, que se encontra no YouTube com mais de 3 milhões de visualizações, é um atestado inequívoco da sobrevivência. Quase todos nós trazemos uma dor oculta, feita de saudade, de angústia, daqueles que abandonaram o corpo. E esta é uma parte muito dolorosa da vida, especialmente quando diz respeito às mães, que viram atravessar o grande rio Estígias, na mitologia grega, na barca de Caronte, para o outro lado, a outra dimensão da vida. Para o coração materno, que de um ponto de vista atávico, está preparado para ir antes dos filhos, a desencarnação de um ser querido é dolorosa e, no conceito freudiano, é uma das maiores dores que o ser humano pode suportar. Aquelas mães, as pessoas em comum,
Todos nós que formos reflexionar em torno de o anjo, veremos que essa imortalidade tem um grande consolo. Consolo da existência da vida depois dos despojos materiais. Não apenas vale a pena. É um investimento de amor. É uma terapia para todos aqueles que choramos, que às vezes perdemos a esperança diante de uma circunstância aziaga. Convidamos as pessoas que nos honram com a gentileza da sua audição e visão, a que tenta encontrar no YouTube a película O Anjo. Assista, opine, sugira e passe adiante. E a felicidade voltará ao nosso coração. Muito obrigado. E a felicidade voltará ao nosso coração. Eu gostaria de pedir ali ao Moisés, ô Moisés, eu gostaria de passar um clipezinho de 2 minutinhos lá para aquela senhorinha querida lá que está de rosa lá atrás. É uma mensagem do filho dela para ela. Se vocês permitirem, permitem que eu passe o videozinho rapidinho? Então tá bom, vou passar. Minha querida, esse vídeo é para você, é para todos vocês, mas é para você, tá, querida? Deixa eu colocar aqui, tá? Espera aí que eu estou operando todo o sistema aqui. Então vamos lá. Mãe, não chores, mãe, estou aqui perto de ti. Vim te agradecer pelos carinhos que recebi. Não fique triste, pai, pois estou bem lá onde moro. Só reina o bem. Eu tenho amigos pra me ajudar, me proteger, me ensinar. Nós vamos nos ver neste lugar. Basta orar e esperar. Mãe, não chores, mãe, estou aqui perto de
E aí, gostaram? Obrigado, querida, obrigado, obrigado. Essa é uma cena do filme O Anjo. Durante as nossas gravações, nós não tínhamos músicas do filme. Aconteceu uma oficina paralela durante as gravações, e nessa oficina foram criadas 3 músicas para o filme O Anjo. Só que ninguém sabia que era para o filme O Anjo, eram músicas mediúnicas, e que depois eu vim a saber que se encaixou perfeitamente dentro do filme. Eu coloquei essa música dentro do filme, e vocês vão ver isso daí amanhã, não hoje. Amanhã é o dia para vocês assistirem o filme O Anjo. Espero que vocês tenham gostado dessa exposição, tenha ajudado vocês. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui falando a respeito dessa nossa obra, mostrando que a arte espírita, ela toca o coração das pessoas, sensibiliza e traz o conhecimento que liberta. Então, muito obrigado aí ao Moisés, a Maria Luísa, ao Capinha pelo convite de estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado, gente.